para compartilhar. Tem um, acho que deve ter um quadradinho com uma flechinha para cima. Ah, tá. Okay. Share. Mas aí eu não consigo mais ver ninguém? Não. Não consegue. Todo mundo lhe vê, mas você não vê ninguém. Isso é meio chato no Google. Ai, gente, tá. Ok. Mas eu fico aqui atenta a comentários ou qualquer tipo de problema que possa acontecer, daí eu te aviso, tudo bem? É o ruim que eu não tenho feedback da cara de vocês, né? Pois é. Mas tá bom. Deixa eu só começar do começo, que eu estou aqui no meio da apresentação. Peraí. Então, eu vou explicar um pouco melhor por que eu vou falar disso, mas o título desse projeto inicial é Redes Cerebrais Associadas à Depressão Resistente ao Tratamento em pessoas com e sem história de traumatismo crânioencefálico. Eu vou, assim, para facilitar minha vida, na verdade, eu vou falar de depressão resistente ao tratamento como depressão refratária. Depois vocês me corrigem se esse termo estiver errado, tá? Mas eu acabei colocando desse jeito ao longo da minha apresentação, tá? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é assim, várias palavras estarão sem acento, porque o meu computador odeia acento e eu tenho dificuldade para colocar acento, então, por favor, relevem isso, tá? Vamos lá, então, quem sou eu, a doida que aparece no grupo, assim, né, de uma hora para outra? Então, eu sou psicóloga de formação, eu estudei em Londrina, na UEL, me formei em psicologia e licenciatura, tudo que tem direito da psicologia, acho que a gente tem três títulos, né, bacharel, licenciatura e formação de psicólogo, né, e depois, durante a faculdade, pelo menos na época que eu fiz, né, não vou falar quando foi, mas enfim, já faz um certo tempinho, não tinha essa possibilidade de entender como que era a questão da alteração de comportamento, né, que a gente analisa tanto na psicologia, com o cérebro mesmo, né, então, né, qual é a associação de comportamento e manifestação comportamental e cérebro, né, então era isso que eu queria estudar, e eu não tive isso na faculdade, então eu resolvi ir para São Paulo, e eu fiz neuropsicologia na Unifesp, e nesse período também eu conheci o pessoal da Unifesp, fiz iniciação científica lá, eu já estava no último ano da faculdade, daí logo que eu me formei eu já entrei na especialização em neuropsicologia, e depois eu já engatei o mestrado no departamento de psicobiologia na Unifesp. O meu mestrado foi em neuropsicofarmacologia, mas eu sempre tive vontade de trabalhar mais com pacientes mesmo, né? O meu estudo foi em pessoas saudáveis, jovens, e alterações medicamentosas em relação a comportamento e processamento visual. Enfim, foi legal, mas eu percebi que não era o que eu queria mesmo, porque eu queria trabalhar com pacientes. Então, eu tive a oportunidade, dentro da Unifesp, de fazer alguns estágios voluntários, e eu fiquei mais ou menos um ano e meio no PROESC, que é o Instituto de Esquizofrenia, não sei se chama instituto, enfim, eu não lembro, mas com quem é a pessoa responsável, né, pelo PROESC, eu acho que até hoje é o professor Rodrigo Bressan, e depois eu fui para a neurologia estudar epilepsia com a doutora Elza Márcia Jacobian. E nessa época eu já tinha terminado o meu mestrado e já estava tudo certo para eu fazer meu doutorado com ela, com crianças com epilepsia rolândica,
mandei meu projeto para a FAPESP, estava toda motivada, fui para o departamento de neuro, fiz a prova, enfim, passei na prova, mas também passei no concurso do HC, e a doutora Elza, na época, me fez escolher se eu queria trabalhar com ela ou no HC, e daí eu falei tchau para ela. Enfim, na verdade, foi com o coração partido, porque eu queria muito trabalhar com ela, mas ela me fez escolher, infelizmente, então eu fui, né, trabalhar exclusivamente no HC nessa época, e essa época foi em 2010. Então, eu entrei no HC em 2010, e um ano depois eu já era neuropsicóloga supervisora lá no Instituto Central, e comecei a trabalhar com a neurocirurgia, né, nesse período, atendendo os pacientes com lesão axonal difusa. E foi na época que eu escrevi também meu projeto de doutorado e fiz, né, o meu doutorado dentro dessa área de lesão difusa pela neurologia, né, e o meu orientador, Dr. Paiva, está aqui presente, agradeço, né, a participação, e agora nós somos colaboradores, né, isso que é legal. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de vir para Boston, né, como fellow, e fiquei um ano e pouquinho no Neuromodulation Lab, né, que é vinculado ao Hospital Spaulding, né, e a Harvard, e eu aprendi, né, nessa época, né, o grupo do Felipe Fregni, sobre tudo, sim, não tudo, óbvio, né, mas enfim, sobre neuromodulação, os protocolos, procedimentos, e daí foi muito legal, porque me deu a oportunidade de ajudar e escrever projetos meus e projetos em colaboração, né, ao grupo do Dr. Paiva, né, ao Yuri, as meninas que fizeram, né, o mestrado, o doutorado também, dentro da neuromodulação, sempre também em parceria com a André, né. Só que, quando eu voltei para o Brasil, nesse período, eu falei, não, eu preciso voltar para Boston, né. Eu voltei para Boston, fiquei mais um ano, né, no laboratório do Felipe Fregni, consegui, depois de um período, ter uma position mais estável, né, como postdoctoral fellow mesmo, no MGH. Então, mês passado, completei 3 anos como fellow pelo MGH, e ontem eu recebi a notícia de que eu fui aceita no PNL, que eu estava esperando muito ansiosamente, no Psychiatry Neuroimaging Lab, vinculado ao Brigham Women's Hospital, também de Harvard, para tocar o projeto lá, esse projeto que eu vou apresentar para vocês hoje, e futuros, né, porque eles pediram para a gente dar continuidade aos projetos, enfim, para ter o interesse comum aí. Ai, falei demais, né, mas, enfim, só para vocês me conhecerem melhor e a trajetória dessa pessoa que está entrando aqui. Então, né, a gente já tem as parcerias já de vários anos, né, eu trabalhando junto com o Dr. Paiva, né, pela HC, no departamento de neurocirurgia, e com a doutora Celi no INRAD, então são projetos já bem consolidados, que a gente trabalha junto já há vários anos, e agora, juntando, né, a psiquiatria também nessas colaborações, nesses projetos, e a minha ideia é a gente conseguir juntar essas propostas, esses projetos e essas parcerias em colaboração ao PNL, né, que é o Psychiatry Neuroimaging Lab. E a pessoa, né, o meu mentor, digamos assim, lá é o professor Sylvain, e a Marta é a chefe maior do laboratório, ela que sugeriu que eu aplicasse para essa position que eu consegui, né, ontem. Enfim. Mas vamos lá, né? Qual é a ideia desse projeto, né? Como que ele surgiu, enfim. Na verdade,
eu já venho pensando nisso há bastante tempo, né? Desde a minha prática clínica no HC, dos pacientes com TCE que eu atendia lá no ambulatório, né? E eu percebia que muitos deles, né, tinham depressão e que mesmo com tratamento farmacológico, eles não melhoravam, ou muitos deles não melhoravam, né? Essa era a prática clínica comum, assim, né, que tinha. E fora que eles tinham muitos efeitos colaterais às medicações, né? Então, será que isso era uma limitação para eles? Então, eles paravam de tomar remédio porque estava dor de cabeça, até pelo efeito do trauma. Então, assim, uma situação bem mais complicada do que um paciente, assim, sem esse histórico de trauma de crânio, né? Para tratar esses sintomas depressivos. E é relativamente bem estabelecido, né, que os pacientes com TCE, eles têm mais propensão, digamos assim, eles têm mais riscos de sofrerem depressão em algum período pós o trauma do que a média, né, da população geral. E que os transtornos, né, psiquiátricos, cognitivos e as lesões cerebrais, elas também aumentam o risco, né, da pessoa desenvolver a depressão refratária, né, que é bem mais difícil de tratar. E uma coisa que também é difícil de achar são estudos e ensaios clínicos para tratar a depressão de populações que sofram de trauma, né? E é interessante porque quando eu conversei com a Martha Shelton, né, que é a PI, a Principal Investigator do PNL, né, do laboratório, quando eu dei a ideia de estudar traumatismo crânioencefálico e depressão, a primeira reação dela foi não gostar da ideia, porque ela falou assim, tá bom, a ideia é ótima, tudo, mas você vai mandar para onde? Para alguém pagar o seu salário? Você vai mandar o seu projeto para o Mental Health, né, o Instituto de Mental Health do NIH, ou você vai mandar para o Stroke, né, o Neurological Disorders and Stroke. Ela falou assim, se você mandar para o Mental Health, eles não vão querer porque são pacientes com TCE. E se você mandar para o Neurological Disorders and Stroke, eles não vão querer porque é para tratar depressão. Então, parece que até pouco tempo atrás, ou até agora, estudos realmente que o NIH estava interessado em patrocinar não envolvia essa população. Então, pode ser um dos motivos que tenha ficado também negligenciado, né, estudos desse tipo. Só que nós, né, dentro da prática clínica, dentro do HC, a gente começou a fazer alguns estudos, né, por conta. O primeiro foi uma revisão que foi feita em 2016, que nós queríamos saber, assim, quais os tipos de instrumentos que estão sendo mais usados para diagnosticar esses pacientes com TCE, referente aos transtornos psiquiátricos que são mais comuns. Então, a gente fez esse levantamento, foi super bacana, foi publicado no Frontiers in Psychiatry em 2016, e depois ele foi escolhido para se tornar parte do e-book do Frontiers também. Então, foi bem bacana, assim. Então, a gente listou quais são os instrumentos mais utilizados, né, para avaliar esses pacientes com TCE, e quais eles são mais sensíveis, né, para essa população, enfim. Mas a gente focou mais na depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. E depois que foi o estudo da Priscila, um estudo de mestrado, em que ela quis verificar se os pacientes com TCE e ansiedade,
eles melhoravam após o tratamento com o TMS, né? E infelizmente, a gente não viu melhora, né, desses sintomas. Então, sugere que realmente é uma população difícil, né? Assim, não são as mesmas técnicas, provavelmente, né, que se usa para pessoas sem lesão cerebral para melhorar os sintomas. Então, as pessoas com sintomas psiquiátricos sem lesão, o procedimento é diferente do que pessoas com lesão, né? Então, provavelmente isso que acontece. Estudo que saiu agora, em 2021, foi que a gente analisou as fibras do corpo caloso dos pacientes com TCE aos 3 meses, 6 meses e 12 meses do trauma. E por ser trauma moderado e grave, nós vimos, né, diminuição da anisotropia fracionada em todos os tratos, né, enfim. Mas o importante desse estudo que eu queria trazer para vocês é que existem várias evidências que regiões, né, tratos principalmente do geno do corpo caloso, né, aqui dessa parte mais frontal, esses tratos, eles ligam, né, os dois hemisférios na região frontal. Então, existem vários estudos que mostraram que em pacientes com depressão, vários estudos, não, na verdade, acho que uns 2, que essa estrutura em pacientes sem lesão, ela está, e com depressão, né, pacientes com lesão, pacientes sem lesão craniana, mas com depressão, a estrutura do geno do corpo caloso, ela está afetada, né, e o que justifica essa alteração, né, até metabólica, enfim, de funcionamento do hemisfério direito e esquerdo, né, do hemisfério frontal direito e esquerdo. Mas na nossa cohort a gente não viu isso. Mas uma das hipóteses é que a gente não tinha muitos pacientes com depressão, né? A gente analisou mais de uma maneira mais exploratória, né? Mas a gente não encontrou relação desses feixes frontais com o desfecho clínico de depressão dos pacientes com TCE. Pausinha para água. Então tá. Então eu falei sobre a minha prática clínica, que me veio, né, algumas ideias sobre o que pesquisar em relação ao TCE e o desfecho psiquiátrico, né, principalmente de depressão. E quando a gente fala em TCE, normalmente vem à tona, então a imagem de ressonância, cérebro, né, o que está acontecendo lá dentro. Então, pensando na ressonância e em pacientes com depressão, né, o que se sabe? O que já se tem na literatura, né? Então, já é relativamente bem estabelecido que pacientes com depressão maior, eles têm redução de volume em algumas regiões cerebrais, como no córtex orbitofrontal, né, no cíngulo, principalmente na região do cíngulo anterior, na ínsula, lobos temporais, cerebelo, e principalmente em regiões subcorticais, como o hipocampo, né, o hipotálamo, o hipocampo, o putâmio, o núcleo caudado, a amígdala e o tálamo. Né? Então, essas regiões aqui foram as mais citadas dentro de meta-análises e também em cohortes maiores, como, por exemplo, se não estou enganada,
esse estudo aqui, ele analisou 20 sites diferentes, é o Enigma, que provavelmente vocês devem saber até mais que eu, né, é um estudo enorme, com 20 sites, e eles fizeram tanto estudos de ressonância estrutural, de volume, quanto de DTI. Sim, e uma coisa importante, quando a gente vai falar sobre ressonância, e a gente vê algumas discrepâncias, inclusive, né? Por que o estudo mostrou o cíngulo anterior, mas não a amígdala, e o outro mostra o cerebelo, né? Por que existe muitas vezes essas incongruências na literatura, né? Deixa eu só tirar isso aqui, senão eu não consigo ver. Quando a gente vai analisar um artigo de ressonância, a gente tem que ver qual o método, né, que eles utilizaram, se foi análise do cérebro inteiro, né, que a gente chama de vertex-wise, se foi controlado por múltiplas comparações, se é um ROI, ou seja, uma análise de região de interesse, então eu vou escolher 5 regiões, 10 regiões, 20, né? E também observar se foi feita a correção por múltiplas comparações. Outra coisa também que alguns estudos trazem como ajuste ou não de o sexo, se é feminino ou masculino, também pode dar diferença aí no tamanho das estruturas, né? Então pode ser um positivo, uma falsa diminuição, mas na verdade é um desbalanço de que um grupo tem mais homens, outro grupo tem mais mulheres, por exemplo, ou a duração da doença. Então tudo isso tem que ser observado se foi controlado como uma covariada dentro desses estudos de ressonância, né? Em relação à tratografia, né, os estudos são um pouco mais novos. Esse daqui é um estudo também dessa cohorte grande do Enigma. Então, eles observaram que uma diminuição da anisotropia fracionada em 16 dos 25 tratos analisados, né, ou seja, bastante diferença entre pacientes com depressão maior e os controles, né, mostrando que os pacientes, eles têm, então, microestruturas, né, então o DTI, ele mede a integridade dos feixes, né, da substância branca. Então, essas microlesões ou microestruturas que estão diminuídas nos pacientes com depressão, elas sugerem o quê? Que existe uma desconexão da estrutura cerebral dos pacientes com depressão maior. E que isso está relacionado também a pacientes com episódios mais decorrentes. Então, pacientes com maior número de episódios depressivos, eles tinham uma anisotropia fracionada ainda menor, né, comparado aos controles. Tá? Depressão maior e depressão refratária. Né? Então, não tem tanto estudo, assim, tem alguns, logicamente, mas que mostra alguma diferença nas estruturas cerebrais entre essas duas, não sei se pode dizer patologias, ou se é uma patologia dentro da outra, né? Isso não está tão certo ainda, né? Alguns autores, eles dizem que a depressão refratária, ela é uma depressão maior, mais grave. Outras dizem que são circuitos diferentes, né? Mas, na verdade, não está completamente definido isso, pelo que eu pude ler da literatura atual, né? Então,
alguns autores eles trazem, né, sobre essa diferenciação entre depressão maior e depressão refratária, né? Então, usando, né, essa medida do cérebro como um todo, né, o Whole Brain Voxel Based Analysis, então se observou diminuição do giro frontal medial do lado direito e da ínsula do lado esquerdo. Então, essas regiões mais atrofiadas na depressão refratária, comparada a pessoas com depressão maior. E outras regiões trazidas, esse daqui é uma meta-análise que eu peguei, fazendo essa comparação de depressão maior e depressão refratária. Outras regiões também, como o giro frontal superior, o giro temporal, tanto inferior quanto médio, e o núcleo caudado como sendo regiões mais específicas da depressão refratária comparada à depressão maior. Então, são regiões mais comprometidas, né, mais atrofiadas na depressão refratária. Em relação à análise de DTI, né, as tratografias, regiões, por exemplo, como o corpo caloso, o fascículo longitudinal, tanto superior quanto inferior, o fórceps e o cíngulo, parece que são regiões com essas microlesões ou menor anisotropia fracionada, né, mais específicos da depressão refratária, né? Então, pacientes com depressão refratária mostraram que a integridade dessas fibras nessas regiões aqui, elas são mais específicas, né, comparada à depressão maior. Então, esses pacientes têm mais microlesões nessas regiões. Só que, né, estudando sobre depressão maior, depressão refratária, comorbidades, ainda existem algumas lacunas, né, na literatura, né? Então, por exemplo, que pessoas com depressão refratária possivelmente têm um padrão distinto de circuitos cerebrais funcionais em comparação a pacientes com depressão maior, né, que são responsivos ao tratamento. Agora, então, isso é uma hipótese, não se sabe direito se realmente é o caso. E, como eu falei antes, será que a depressão refratária ela é simplesmente uma variante mais severa da depressão maior? Né? Ou será que ele é distinto e tem características cerebrais distintas? Né? Então, isso é o que ainda está em aberto. E também as depressões de causa orgânica, né, normalmente são mais difíceis de tratar, que isso também foi observado na minha prática clínica e conversando, né, com colegas meus que trabalham com AVC, TCE, eles falam mesmo, né, precisa de várias tentativas para conseguir tratar uma depressão mais difícil. E essas estruturas, né, cerebrais do paciente com traumas de crânio, com lesões cranianas, elas têm mais propensão a desenvolver depressão maior e depressão refratária, mas como que isso acontece, o porquê que isso acontece, quais tratos cerebrais são esses, ainda é incerto, né? Então, qual que foi a minha proposta para o grupo, né, do Brigham, para o PNL, e para o André, né, que ele também teve que comprar a minha proposta. Então, fazer um estudo retrospectivo, exploratório, que visa analisar as estruturas cerebrais e comorbidades clínicas, que são fatores, ou que podem ser fatores de risco para a depressão maior,
e depressão refratária. Então, para analisar isso, nós temos 2 grupos, 2 amostras, na verdade, né? Não 2 grupos, são 2 amostras. A primeira amostra é de pacientes com TCE, com e sem depressão maior. E a segunda amostra são pacientes com depressão, e daí o grupo, dentro dessa amostra, grupo pacientes com depressão maior responsivo ao tratamento e depressão refratária. Então, agora eu não vou me atentar tanto, porque assim, o slide está meio chato, assim, porque não tem nenhuma figurinha, mas o primeiro objetivo, ele é de analisar, então, o primeiro grupo, que é de TCE com e sem histórico de depressão, tá? Então, o objetivo 1A, o que ele é? Então, simplesmente verificar se os pacientes com TCE, eles têm mais chance de desenvolver depressão maior ao longo da vida, tá? Então, mais para confirmar o dado da literatura existente, né? Então, para isso, a gente vai analisar uma amostra de 416 participantes com e sem histórico de TCE. Desculpa, não é histórico de TCE, é histórico de depressão. Deixa eu só arrumar aqui, senão fica confuso. Então, todos os pacientes com esses 416 pacientes são todos com TCE, com ou sem histórico de depressão. A história de depressão maior vai ser de acordo com o PQH-9, é o Patient Health Questionnaire 9. Então, a gente vai categorizar se o paciente tem depressão de acordo com o score, então vai ser sim ou não. Então, para isso, a gente vai usar... Estou falando da gente, mas na verdade quem vai fazer isso sou eu, né? Então, eu vou usar o modelo de regressão logística, né, pensando no resultado como depressão maior, sim e não. E como o regressor vai ser histórico de TCE, sim e não. E também, nesse modelo, a gente vai utilizar a idade e o sexo como covariadas. Né? Então, o que a gente espera observar nesse primeiro objetivo é que pacientes com TCE, o histórico de TCE e as mulheres têm mais chances de desenvolver a depressão maior. Daí, o nosso objetivo 1B, ainda pensando na amostra de TCE, né? Então, agora a gente quer identificar as redes cerebrais que diferem entre pessoas com TCE, com e sem a depressão maior. Então, para isso, a gente vai analisar 197 participantes com TCE leve. E dentro desse modelo, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar tanto estruturas da espessura cortical e os tratos, né? E na tratografia a gente vai usar as medidas de anisotropia fracionada, difusividade média e água livre, que é o free water, não sei se é água livre. São as medidas de integridade dos tratos cerebrais. Né? E o que a gente espera é ver a anisotropia fracionada, diminuição da anisotropia fracionada, aumento da difusividade média e da água livre no fascículo uncinado, cíngulo anterior, cápsula interna e externa de pessoas com TCE leve e depressão moderada em comparação das pessoas com TCE sem a depressão. Então, a gente espera, porque os pacientes com TCE, eles têm mais lesão, né? Então, a integridade dos tratos vai ser
pior, digamos assim, mas o que a gente espera ver é que pacientes com depressão e TCE seja ainda mais visível essa diferença, né? E sobre a espessura cortical também, a gente hipotetiza que pacientes com TCE e depressão a gente vai observar regiões corticais mais finas do que o paciente com TCE sem depressão. E daí, por último, ainda pensando na amostra de pacientes com TCE, a gente vai analisar se mediadores clínicos, o que são mediadores clínicos? Então, nesse caso, vai ser comprometimento cognitivo, outras comorbidades psiquiátricas, elas interferem e prejudicam na gravidade da depressão do paciente. Então, o que a gente vai fazer? Então, esse é um modelo que a gente chama de um modelo de mediação. Ou seja, então, o paciente com TCE, ele já tem, digamos assim, tratos cerebrais que estão danificados. Esses tratos cerebrais lidam à depressão. Mas será que os pacientes com outras comorbidades clínicas, essas comorbidades clínicas, elas têm um peso, né, para esses pacientes terem a depressão mais grave? Né? Será que impacta na depressão? Né? Então, aqui eu só estou explicando, se alguém tiver interesse, depois eu entro mais a fundo, que eu vou usar a pontuação de alguns testes cognitivos, né, de domínios, enfim, e depois eu vou categorizar como tendo problema cognitivo, sim ou não, né? Se eles têm algum transtorno comórbido, outro transtorno psiquiátrico, por exemplo, estresse pós-traumático, né, categorizando sim ou não, e síndrome pós-concussão, a gravidade. E só a gravidade da síndrome pós-concussão que vai ser uma variável contínua. Então, tudo isso vai ser colocado dentro do modelo estatístico para saber se esses fatores impactam na gravidade da depressão desses pacientes com TCE, né? Então, dependendo do que eu achar dos tratos, né, cerebrais mais comprometidos, então esses tratos mais comprometidos, né, do objetivo 1A, eu vou colocar nesse modelo, tá? E nesse caso, o questionário vai ser a pontuação total do PHQ 9. Mais uma pausinha aqui. Então, o objetivo 2 vai ser analisar, então, o banco de dados dos pacientes com depressão. E dentro desse banco de dados, a gente vai ter pacientes com depressão, sem histórico de TCE, e responsivos ou não responsivos ao tratamento, né? Os não responsivos eu considerei aqui como depressão refratária. Então, a gente tem em torno de 32 pacientes com depressão maior responsivos ao tratamento e 21 com depressão refratária. Então, os parâmetros que a gente vai usar na análise cerebral vão ser os mesmos, né, dos primeiros objetivos, né? Então, a gente vai usar o cérebro todo, o voxel-wise analysis, e também os parâmetros de DTI, a anisotropia, a difusividade média e o free water. E da mesma forma, a gente pretende, na verdade, replicar os achados anteriores e ver
se estruturas como, por exemplo, o giro frontal superior, o giro temporal médio, ele é menor nos pacientes refratários em comparação aos pacientes com depressão maior. E em relação à anisotropia, aos parâmetros de TI, a gente também espera encontrar diferença no corpo do corpo caloso, no fascículo longitudinal e no cíngulo, né? Eles estarem mais comprometidos nos pacientes com depressão refratária comparado aos pacientes com depressão maior. E o nosso objetivo 2 secundário é verificar se também as comorbidades clínicas, elas interferem como um risco, né, se eles são fatores de risco para depressão refratária. Então, na verdade, o desenho é exatamente igual ao anterior, né, então a gente vai usar pontuação cognitiva, e outras escalas psiquiátricas que tiver como uma possível comorbidade. E tudo isso vai ser categórico, então, resposta sim e não. E dentro da regressão logística, né, então, paciente com depressão refratária vai ser o resultado esperado, sim e não. Por isso que a gente vai fazer a regressão logística e os regressores, né, comorbidade clínica e integridade dos feixes. Então, a gente espera que os pacientes com depressão refratária, eles sejam mais graves, né, e tenham mais comorbidades tanto psiquiátricas, cognitivas e mais alterações estruturais cerebrais. Então, isso é o que eu pretendo fazer logo, dentro de 1 ano e 1 ano e meio, né, porque é basicamente o primeiro grupo, na verdade, ele já está quase pronto, é só rodar a estatística, então isso, em uns 2 meses eu consigo resolver os objetivos primários, né, 1, 2, 1A, 1B, 1C, e depois trabalhar nos meses seguintes, né, no outro banco de dados, que é o banco de dados do IPQ. E para o futuro próximo, daí, na verdade, a ideia disso é trazer resultados preliminares para responder outras perguntas, né, e ser futuros projetos maiores e colaborativos de pesquisa. Então, a gente não consegue, nesse estudo, saber se o TCE, a relação entre TCE e depressão refratária, porque a gente não tem essa informação. Então, essa é basicamente o que a gente gostaria de responder no futuro próximo. E daí a compreensão, né, desses circuitos cerebrais e a depressão, e o impacto, né, da depressão orgânica, ela pode ser novos insights e trazer novos alvos de tratamento, né, que inclui também a estimulação magnética, a transcraniana, para a população tanto com depressão orgânica quanto depressão refratária. Ufa, falei muito. Eu estou ainda aqui? Estou. Tá aqui. Parabéns, Ana, ótima apresentação, muito interessante. Obrigada. É bastante conteúdo, né? Então, eu não sei se eu corrigi mais, mas se vocês tiverem alguma pergunta, por favor. Acho que você só tem... Obrigado, Ana. Acho que você só tem que descompartilhar sua tela. Tá. Wait. Parar. Aqui.